This is the campaign webinar. We have been in our campaign now for 1 year. My name is Sister Sheila Kin. Este é projeto que a congregação é da USSG, instituição, famílias, em qualquer lugar onde elas estão envolvidas. Estamos aqui que todos aqueles que tenham cura para o nosso planeta, ou semeando a esperança para o nosso planeta, e isso será de muita ajuda em volta do mundo com as nossas irmãs. E Papa Francisco sublinhou porque todas as coisas estão conectadas e tudo tem a ver com esta nossa campanha, e que nós podemos colaborar uns com os outros e reparar para todo o nosso coração, e principalmente aqueles que são pobres. O título deste nosso webinar, isto vem no número 9, lá dado assim. É talento para nós, olhando como a humanidade que nós estamos procurando para os outros. E segunda parte vem da preparação do sínodo. Reparar para nós, como nós religiosas, como vamos para a nossa vida consagrada, a nossa vida vocacional, e de ser muito atento, trazer isso tudo em qualquer lugar onde nós estivermos. Neste modo, atendendo sobre o ambiente, disso, número 9, este é modo de amor, é modo de ver o mundo como Deus vê também. Este é modo de levar, modo de refletir, porque todos nós como somos chamados a fazer. Uma outra área para atender nós oferecemos programas como nós mesmos podemos trabalhar, fazer com coisas que são importantes para nós. Coisas ligadas à poluição ambiental, como podemos ser capazes de integrar essas todas as coisas para hoje. O tipo de agenda que vamos fazer hoje. Vamos fazer a abertura da oração com o Padre Félix. O nosso empenho feito da Superiora Maior da UG Plenário. O trabalho da constelação. As práticas da conexão entre constelação em Brasil, aqui em Roma, e o Sínodo sobre a Amazônia. O suporte da USG. Uma atualização sobre e sempre eles têm uma coisa para partilharem conosco. Para iniciarmos, vou pedir ao Padre Félix para poder fazer uma oração para a comissão dessas as duas uniões, para poder nos dar essa estrutura da campanha, para podermos começar esta partilha, esta sessão da partilha.
Peço ao Padre Félix, por favor, de iniciar com a oração. Bom dia a todos. A oração que eu preparei é uma oração de ação da misericórdia. A misericórdia sobre a nossa casa comum, segundo disse o Papa Francisco. Uma oração sobre a cura da criação. A oração vai nos guiar para considerar a nossa ação sobre a misericórdia. Irmãos e irmãs, estamos aqui todos ligados nesse webinar. No balanço de respeitar a todos os modos. Para todos os seres humanos, para toda a diversidade, todos os seres humanos e a criação. Como sabemos, algumas coisas estão destruindo o ambiente, onde os seres humanos estão sendo contaminados, a água, a terra, a nossa vida. Estamos considerando que cometer um crime contra a natureza, contra nós mesmos, contra Deus também. Vamos pedir a misericórdia do Senhor. Irmãs e irmãos, nada nos une a Deus que a ação de misericórdia. Por esta misericórdia, que Deus nos perdoe nossos pecados e nos guie na graça da prática, nas ações da misericórdia por seu nome. Sim, como diz Santo Giacomo, a misericórdia sem trabalho é nada. Com a rápida globalização do mundo, muitas formas de pobreza estão acontecendo. Para responder isso, nós precisamos de uma criatividade no desenvolvimento de novas práticas, formas de caridade, como uma expressão concreta de modo da misericórdia. A vida cristã, em todas as suas práticas, nas suas 7 obras de misericórdia, normalmente a vida humana é a si mesma, toda coisa está ligada, incluindo a cura da casa comum. Por isso, o trabalho da misericórdia há como esta cura da casa comum. Como espiritualidade do trabalho da misericórdia e a cura da casa comum, somos todos chamados na contemplação da graça para boas palavras que nos permitam a descobrir coisas, ensinando como Deus nos deseja. Como um modo corporal do trabalho da misericórdia, a cura da casa comum é simplesmente como gestos diários para evitando a violência, a exploração, o orgulho, para que todos possamos
procurar boas coisas para o mundo. Ó Senhor, os pobres, ajuda-nos a, a ter cura para todos aqueles que são abandonados nesta terra, para que todos sejam mais preciosos nos seus olhos. Senhor da vida, mostra-nos um lugar como canela do amor para que todas as criaturas desta terra, misericórdia, a que possam receber perdão. Graças a vós, Senhor. Amém. Muito obrigado, Padre Félix, por ter nos colocado nesta iniciativa da nossa vida com oração para a nossa casa comum, partilhando experiências para que cada um como pessoa que merece a misericórdia. Agora, vamos ver como vamos continuar o nosso caminho. Tinha muita coisa concentrada entre a vida religiosa, vivendo na interculturalidade, oportunidade para partilha, para todas as superiores gerais, para um grande evento. E durante este tempo, vou perguntar a ela para falar um pouco da nossa campanha, do nosso empenho sobre o meio ambiente. Na linha desta apresentação, vamos ver o que as irmãs estão fazendo em volta do mundo, escutando o grito dos pobres, segundo a inspiração do Laudato Si. Isso tudo é disponível no nosso site, que é em muitas línguas. Temos tudo organizado em 6 línguas, a nossa comunicação trabalha para isso. Havia um encontro de 36 constelações em volta do mundo. E como nós, como ministras, podemos estar afetados uns aos outros em volta de todo o mundo. A USG, a Assembleia, procurando apresentar este empenho a partir das superiores gerais, eles descobriram que podem criar diferença. Algumas conseguiram partilhar os seus empenhos. E vocês podem ver isso entre os membros. E esta é uma grande graça dos empenhos, semeando a esperança como parte de esperança para os próximos anos. Temos tudo já escrito. Vamos organizar conversas com essas todas as congregações, porque em 3 anos devemos ser capazes de dizer como nós fomos capazes a trabalhar. Uma das áreas mais fortes que saiu um novo item do nosso website. Conseguimos comunicar com todas as pessoas que estavam presentes.
para fazer uma comunicação para todas as congregações. Perguntaram para algumas recursos de formação, pedindo alguns aspectos teológicos. Vai existir um PowerPoint no nosso website para algumas pessoas que são novas nessa campanha poderem perceber, para que tenham uma introdução. A pergunta foi: como nós podemos educar os nossos membros a serem advogados? Podem ver algumas figuras aqui presentes no nosso website. A seção da advocacia. Uma profunda compreensão sobre o que é o documento de Laudato Si. Uma das áreas, a vida, o nosso modo da vida, energia, o que nós estamos a fazer sobre os plásticos, as pastas plásticas, o que estamos a fazer acerca da cura do ambiente. Algumas ações concretas, limpando uma organização de algumas nossas irmãs que se organizam para limpar em algumas áreas. Mesmo girando acerca das zonas onde tem água. Uma das áreas também foi acerca do investimento do fóssil e procurando um reinvestimento numa energia alternativa. Então, nossa esquadra não é somente como dando umas coisas que nós procuramos para oferecer. Existem algumas oportunidades que estão a vir já este ano. Mais uma vez, nós, como superiores gerais, somos pedidos a escolher uma das áreas destas que apresentamos. Nós estamos oferecendo esse trabalho a vocês. Vocês têm a possibilidade. Um dos encontros vem em setembro, acerca da biodiversidade como um dom de Deus. Temos também a questão do sino da Amazônia. Que será aqui em outubro acerca da economia, da ecologia integral. Vai existir também o 50º aniversário. Teremos também um número de oportunidades para vocês também celebrarem acerca disto. Laudato Si, podemos acreditar? Estamos já a celebrar o 5º ano, em 2020. Um documento publicado pelo Castelo do Desenvolvimento Integral. E nós estamos preparando para podermos celebrar isso em 2020, no mês de maio, 22, 23, 24. Isso vai ser muito fantástico, uma celebração fantástica, muito boa. Vindo nesta experiência das superiores gerais, eles trazem isso como consolação, mas também levam essa experiência na própria sua vida, da comunidade, das suas irmãs. O ISD Empenho procura de caminharmos juntos, orquestrando coordenamentos, responsabilidade, escutando o grito da terra e dos pobres, de ir como instrumento e profetas no coração do nosso mundo. Depois do encontro do SG,
havia um outro encontro dos homens superiores também das congregações. E o encontro deste dia estava falando da cura da criação. Um dos padres que está perto comigo aqui na foto é envolvido na Espanha. O outro padre, ele trabalha no Dicastério para o Desenvolvimento Integral. Estava lá para apresentar a questão teológica. Depois o padre Félix, que apresentou acerca da nossa esperança. Eu tinha o privilégio de apresentar a nossa campanha Semeando a Esperança para o nosso planeta. Por isso, como não se juntar a esta coisa que é boa? Eles vão fazer o seu próprio empenho já em novembro. Qual é o nosso empenho? Que tipo de empenho deles vão levar? Então, vamos procurar também organizar encontros. Qual é a voz das irmãs? Qual é a voz também das superioras maiores? Indo mais em frente, temos 3 oradores que vão falando acerca da consolação. Irmã Iriete Inês Lorenzato é uma irmã franciscana. Ela vai falar conosco. A irmã Antonieta Papá, filha de Maria Missionária em Roma. Ela tinha encontro ela na conferência episcopal. Pois Cecília Dalalho, ela é da movimento do climático global. Alguma coisa acerca da irmã Iriete? Ela é a presidente da congregação do Mato Grosso. Ela é a coordenadora da caridade no Brasil. Cartas em Manaus. E ela trabalha na Amazônia com o povo indígena. Ela procura trabalhar defendendo a dignidade humana, acerca da poluição, a cura de águas, acerca dos mineiros. O que é que deve ser feito para criar diferença? Ela trabalha com expertos e muitas outras religiosas. Irmã Iriete, agora tens a palavra para poder partilhar conosco acerca da sua experiência no seu país. Obrigado. Sim, irmã Iriete, já toma a palavra. Bom dia. Então, na verdade, morei por um tempo na região amazônica, Amazon regions. Trabalho pelo governo federal, chamado Talher, trabalho the federal government das comunidades ribeirinhas, between the ribeirinha community, sobre a questão do meio ambiente, about the environment problem. Lá nós tínhamos trabalho intercongregacional. There we was working intercongregational work. Fui transferida para o centro-oeste do Brasil e ali sim meu trabalho foi mais na organização com os povos. There my work was working for the organizations.
a vida religiosa do Mato Grosso do Sul e da The Amazônia. life religious in the Mato Grosso. Temos a grande preocupação de We have trabalhar the big preoccupations na formação de lideranças about the para a leader preservação do formations meio ambiente. and the environment formations. Falo hoje junto I'm com speaking outras today religiosas do about Brasil, que formamos a USG brasileira, um trabalho de comprometimento com as irmãs que estão na inserção, no trabalho junto ao povo. Temos aqui, então, a contribuição da nossa congregação franciscana de Nossa Senhora Aparecida, uma contribuição de presença na região amazônica, com algumas irmãs, na Bolívia, onde nós pegamos também a parte amazônica, no Mato Grosso, propriamente dito, onde o trabalho é com os povos indígenas, e atende também um pouco o Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso do Sul. Para isso, nós pensamos em liberar algumas irmãs para o trabalho com povos indígenas, para a coordenação da REPAM, a rede de trabalho propriamente com o sínodo, e também na animação missionária, que temos várias frentes. Vocês vão ver... Irma Ariete, perdão, Sim? ¿tienes la PowerPoint que quiere compartir? Agora, logo mais. Ok. Então, vocês vão ver logo na apresentação de que a presença das irmãs, as fotos não aparecem uma irmã vestida de hábito, porque a maioria das irmãs aqui não usa uma roupa do hábito. Então, nós vamos ter na apresentação a presença com os povos indígenas em preparação ao sínodo, um seminário com a juventude indígena, contando com a presença de em torno de 200 jovens indígenas, estudando o documento Laudato Si, e também fazendo todo um trabalho de agricultura familiar, seleção de sementes e o cuidado da natureza, alimentar-se daquilo que a natureza produz. Na nossa constelação, nós tivemos também a preocupação de, nas assembleias, trazermos presente isso, e no final da apresentação, nós vamos ver alguns encaminhamentos. Separando por dioceses do Brasil, nós tivemos na Arquidiocese de Porto Alegre o trabalho com os surdos de organização sobre o tema do meio ambiente e sobre a valorização da cultura surda. Então, nós sabemos que a comunicação é por Libras e trabalhamos aqui também com outros leigos e com outras religiosas na expansão da cultura surda e do cuidado do meio ambiente. A integração do surdo na evangelização dentro da sua própria cultura. Temos aqui uma assembleia, um seminário que nós fizemos, a congregação provocou a vida religiosa, as paróquias do Rio Grande do Sul, nós tivemos também aqui a Faculdade de Teologia, onde nós aprofundamos com os coordenadores da REPAM, esteve conosco o Daniel, aprofundando a temática, sim, da Laudato Si, mas a partilha das experiências com catadores, com o pessoal da mineração, com a questão propriamente do Amazonas, onde nós temos a exploração, a exportação da água e o desmatamento, e levantando o que vida religiosa vem fazendo para isso. Nós temos religiosas que estão na CPT, então trabalha toda a questão da pastoral da terra, da defesa do território, tanto dos povos indígenas quanto dos povos amazônicos. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos todo um estudo, de repente alguns já puderam ver o filme Ilha das Flores, onde a gente trabalha a seleção do lixo, as pessoas vivem do lixo. Então, o ensinamento de como separar o lixo,
como reaproveitar, e a frase "o lixo se torna luxo", porque para algumas pessoas elas vivem desse material, e também se alimentam dos resíduos ali colocados. Tivemos o encontro da SEBS, que é um aprofundamento sobre a forma de evangelização e a inculturalidade, como nós respeitamos a interreligiosidade, então presença de pessoas de várias religiões, e dias de debate sobre a nossa atual conjuntura política e econômica do país, diante das dificuldades que nós estamos vivendo. Trouxemos também presente o estudo da Laudato Si, tanto com os povos indígenas, ribeirinhos, como presente na SEBS, e aqui nós temos no Sul muitos movimentos sociais que ajudam também a trabalhar essa temática. Trabalhamos numa rede, numa discussão. A região do Amazonas também é trabalhado em rede essas temáticas. A nossa grande preocupação, ela é com projetos sociais, sim, mas ela é de conscientização, de seminários, de conferências, onde se possam aprofundar os temas sociais também. Nós temos aqui, então, o trabalho na Diocese de Cáceres. Ele é um trabalho de escuta propriamente com os povos indígenas e de expansão da atividade que eles vêm fazendo na Diocese de Cáceres. A Diocese de Cáceres é uma diocese onde nós temos uma grande exploração da população indígena. Temos ali uma organização junto com o CIMI, que é o Conselho Indigenista, em defesa e apresentação dessas políticas junto aos governos, porque os povos indígenas têm entre eles pessoas formadas na área da advocacia, temos também pessoas se formando como juízes para apresentarem a sua problemática e para se defenderem também diante da opressão do governo brasileiro com essa população. O nosso papel, então, tanto na Diocese de Cáceres quanto na Amazônia, no Amazonas, é estar com os povos no momento das discussões mais amplas. O nosso governo precisa sentir, sim, que a vida religiosa está com aqueles que são oprimidos. Então, nós temos aqui o encontro da REPAM, na região amazônica. A REPAM, depois, ela é subdividida em comissões, onde se faz as celebrações com os ribeirinhos, no estudo do meio ambiente, mas também no estudo das oficinas em defesa da dignidade da vida. Então, nós temos as mulheres que se organizam, aqui nós temos uma das experiências, então, com as mulheres, que a celebração ela é feita por mulheres também. É bom que a gente saiba que a grande parte das paróquias, elas são animadas pela vida religiosa feminina, e nós não temos lá a grande preocupação da ordenação de irmãs, não, porque o trabalho das irmãs é um trabalho de evangelização, de conscientização, de saúde preventiva, de educação popular. Então, essas experiências, quando se trabalha o sínodo, ela é feita mesclada também com essas realidades vividas por mulheres e homens da região. Nós temos aqui, então, o trabalho propriamente com os povos indígenas. Ele é feito quase todo ele de barco. Então, a gente reúne as pessoas, faz a conversação com eles, e eles mesmos passam depois a explicar como a gente trabalha uma alimentação alternativa, como a gente trabalha o lixo para não poluir o rio, mas fazendo as campanhas, e lá se faz o que se chama gincana, de coleta do lixo que está no rio,
e a grande campanha da não produção e não comercialização do plástico, porque nós sabemos o quanto é prejudicial o plástico. Uma das campanhas atingiu os mercados para que não mais fornecessem a sacola plástica na compra dos produtos, mas sim uma sacola orgânica. Então, a ida de barco nessas regiões é também produzindo as sacolas próprias para a coleta depois do produto comprado nos pequenos mercados que existem na região. Então, evitar o consumo de plástico, e é trabalhado na região amazônica garrafa PET, onde se transforma o plástico em tijolos para a construção de casas, porque o tijolo, ele é feito com uma parte de plástico e uma parte do barro, que daí a durabilidade do tijolo, ela é maior. Então, aqui nós temos uma das explicações sobre a confecção deste material. Aqui nós temos, então, o trabalho enquanto religiosos numa equipe itinerante. As celebrações são feitas ao ar livre, a maioria delas porque temos poucos espaços, sim, com igrejas formais. Então, é feita uma evangelização numa roda de conversa, e essa roda de conversa é feita a partilha dos textos bíblicos numa linguagem popular. Os textos são trabalhados pelo CEBI, e aí esse grupo de teólogos transforma a leitura numa leitura do contexto sociopolítico e econômico. Então, nós temos na região amazônica o grupo itinerante na intercongregacionalidade, onde são vários religiosos que convivem e trabalham nas regiões ribeirinhas. Nós temos aqui, então, um encontro da intercongregacionalidade, algumas superioras, vendo como liberar irmãs para este trabalho, tanto com a população indígena quanto com a população ribeirinha. Ele é também um trabalho feito com a Conferência dos Religiosos e com a USG brasileira. Na diocese, então, da Bolívia, São Inácio de Velasco, nós temos uma irmã liberada para o trabalho propriamente da REPAM, da rede de atendimento de todo esse estudo e divulgação. Ela coordena a diocese, mas trabalha interligada com toda a Bolívia, e a Bolívia que circunda a região amazônica. Então, a irmã Aline está aqui fazendo um momento de encontro com todas as lideranças e a divulgação do Laudato Si, e como se pode trabalhar o meio ambiente, a dignidade da vida, evitando a violência, porque é uma região também onde a violência está muito bem divulgada pelos governos, né? Onde a arma tem mais valor do que a vida humana. Aqui nós temos, então, a articulação na região da Bolívia, nas comunidades, como os líderes propriamente trabalham a parte da educação, a parte da construção do ambiente. Então, aqui nós vemos a construção dos espaços de habitat deles, respeitando o meio ambiente, e o encontro, então, com as lideranças das outras dioceses. Oh my, sister, you have been doing wonderful things. And also the many congregations that you have been involved in, you know, is really an inspiration to so many of us. And Ok, posso continuar? Em seguida, podemos colocar esse todo o trabalho no nosso website, porque a irmã está fazendo um bom trabalho. Ok. Isso é muito bom. Na diocese de Campo Grande, Mato Grosso, no caso, que é o Mato Grosso do Sul, nós temos o problema, então, com a violação dos direitos humanos
com os povos indígenas. O trabalho das congregações aqui, nós temos uma irmã liberada nessa região para atender a articulação com os povos indígenas. Depois nós temos mais 4 irmãs, então, que atuam na região. Umas cuidam da parte da evangelização, outra da juventude, e a outra propriamente integra as comissões de direitos humanos e povos indígenas junto ao CIMI. Então, aqui nós temos o resgate da história dos povos indígenas, um seminário da Justiça, Paz e Integridade da Criação, que ele foi de novo chamado pela nossa congregação e articulado junto com os movimentos sociais. E aí foi uma grande discussão que o documento Laudato Si traz sobre o desmatamento, porque o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o agronegócio está numa expansão muito grande, roubando a terra dos territórios indígenas e dizimando as lideranças indígenas. Então, nós temos muitos assassinatos, muitas lideranças indígenas que já foram mortas e foi, então, fragmentando o trabalho com esses grupos. E aqui, sim, é um trabalho da defesa e do resgate da terra, dar a dignidade ao ser humano. Nessa região, trabalha-se muito mais com o plantio, com as sementes e com as lutas mesmo de manifestação, rodas de conversa, leitura bíblica na rua, para favorecer que as pessoas possam compreender o que é o trabalho com a população indígena, dando visibilidade aos povos indígenas. Esse trabalho ele é feito com um grupo maior de pessoas, onde também nós vemos que a REPAM nos ajudou. Então, nós trabalhamos com a REPAM na Bolívia, no Amazonas, e mais essas 2 regiões. O Mato Grosso do Sul tem o trabalho, mas não tanto com a rede de divulgação, então. Sister, you have many things that we would like to be able to share more. De ouvir. A minha sugestão seria bom por causa do nosso tempo. Ok, estou no final. Então, a REPAM é um trabalho... Um momento, irmã. Sim. Porque devemos seguir para seguir uma outra pessoa por causa do tempo. Ok, então eu preciso parar. Muito obrigado, irmã, por esse trabalho que a irmã está fazendo na Amazônia. Que Deus te abençoe. Obrigada. Tremendous work that they're doing in Brazil with so many types of persons being assistants of the love dearly. I'd like to take you now to Rome because we've been having also process. And so they're having meetings in Rome to decide what it is that we can. And I have your sister Antoinette Papa, here she is with one of our groups, really facilitating this process here in Rome. And she's the Superior General as well of Vivian y Maria Missionaries here in Rome. I thought it was supposed to speak Italian. No, you have to translate. this one. No, it doesn't matter. Because I listened my colleague. Okay. Here. Okay. Is it okay? Yes, it's fine now. Por isso, o sínodo é muito importante para todos nós, para ver uma profunda compreensão para o Brasil, assim como para nós. Tem um PowerPoint.
Existe um documento que saiu para o sínodo. O documento é em espanhol e italiano e é disponível no nosso site UISG. E nós vamos procurar refletir acerca deste documento. Olhando para a zona da Amazônia, são realmente 9 países. Brasil é uma das regiões mais grandes, por isso para nós é muito importante. Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Frente Guiana. São esses 9 países que fazem parte do PAN Amazônia. E a irmã falou da organização da REPAM. É uma rede de trabalho para a igreja REPAM. E uma coisa nova foi pedida acerca do REPAM. Nos organiza a facilitar as nossas organizações. Durante o período do sínodo, numa oração de solidariedade. E os membros deste sínodo podem ajudar para a oração e para a reflexão. A pergunta que nós procuramos para este nosso encontro é somente esta pergunta que a irmã Henrietta se referiu. A pergunta foi o que que na vida consagrada contribui para construir a nossa igreja e principalmente a vida na Amazônia. Indo para o Laudato Si número 9, nós vimos como podemos trabalhar na liberação, medo, verde e na compulsão. Como podemos trabalhar para que possamos nos liberar desta qualidade? Uma outra área nós somos chamados de aceitar o mundo. Nós somos uma comunidade global e trabalhamos uns aos outros aqui em Roma. Mais uma vez, nós somos vizinhos globais uns aos outros. Nós estamos aqui reunidos em grupos, fazendo devemos estar mais atentos para perceber como é que é esta vida indígena. A sua vida profunda da teologia acerca do meio ambiente. Existem muitos mártires no nosso país. Nós precisamos do futuro. Essa é a nossa igreja.
procurando o papel das mulheres na igreja, como é que as mulheres são tratadas e assim como o ambiente. Gostaria de vos mostrar este espaço, Santa Maria Transpontina. Se você pensa o que está acontecendo em Roma e pensa que tantas coisas estão acontecendo lá, esta comunidade carmelitana. Refletindo e partilhando o documento Laudato Si, qual é a nova mensagem? Uma celebração extraordinária em outubro, 20 de outubro. Nós agora estamos procurando integrar como está indo a nossa missão. Qual é a nossa experiência? O que isto está sendo para nós agora? Assim como no Brasil ou para todo o Repão, Amazônia, nós precisamos de encontrar um lugar para celebrar aquilo que está acontecendo aqui em Roma e no Pan-Amazônico. Uma das mártires foi a irmã Dorothy. Ela está... Existem mais outras pessoas, não é a única que morreu por causa desta coisa de querer proteger o ambiente. Esta é a nossa vida que continua a inspirar muitas pessoas. E nós todos somos capazes de ir para frente. A irmã Gotti, a comunidade está aqui. Nós vamos procurar trazer mais esperança da irmã Gotti. Para o nosso encontro é muito importante. O tráfico de seres humanos. O que é que nós podemos fazer para impedir o tráfico de seres humanos? O impacto de muitas empresas transnacionais. Como é que nós podemos intercolegar essas vastas áreas devastadas acerca de minas para que cada um possa também ter os benefícios desta mineração? O grito da terra, o grito dos pobres. A irmã disse, muitas coisas estão acontecendo na Amazônia. O problema deste povo é também o problema dos indígenas. Então, nós devemos procurar trabalhar o que é o similar, como podemos trabalhar juntos. Também devemos falar da beleza da biodiversidade da Amazônia. Um lugar onde você pode encontrar diversos tipos de animais. Devemos também estar seguros que estamos também aprendendo de muita coisa. Ser capaz de partilhar, só assim nós podemos saber o que está acontecendo. Assim podemos partilhar as nossas experiências.
So, quando pensamos acerca, recebendo e investindo, gostaria de ir para Cecília Dalolho. Ela trabalha no movimento global sobre clima e fez muitos projetos na Europa, na Conferência Episcopal, congregações religiosas. Ela vai partilhar conosco o que é que está indo agora. Só, por favor, Cecília. Muito obrigado por este convite. É um prazer que a irmã Sheila, que Cecília vai vos dar boas notícias acerca do movimento global católico sobre o clima. Eu gosto de ver assim esta notícia. Algumas delas vêm na ótica de uma perfeita Letícia e da esperança, mas devemos reconhecer essas boas notícias. A primeira boa notícia é que temos um Papa, como o Papa Francisco no Cântico dos Cânticos, fala de uma grande humildade, para nós, Papa Francisco é uma grande voz profética. E esta é uma das primeiras grandes notícias. E agora, encontrou na sexta-feira os representantes de muitas companhias petrolíferas e fez um novo apelo sobre as grandes emergências climáticas, para não continuarmos a cometer novas injustiças para as futuras gerações. Como, por exemplo, como disse na Bíblia, a história do David e Golias. O Papa ajudou-nos a pensar as futuras gerações, porque o nosso mundo está cada vez mais se estragando. E o custo das responsabilidades sobre as futuras gerações. E os jovens exigem agora uma mudança. Porque o poder das multinacionais, das companhias petrolíferas, porque eu agradeço muito dos interventos que aqui passaram antes de mim. Nós muitas vezes pensamos de ser impotentes, mas ao contrário, nós juntos podemos fazer muita coisa. Aquilo que vocês apresentaram é um testemunho muito importante. E essas todas são atividades muito importantes. E no mesmo tempo, procuramos também de construir redes de trabalho. No caso de uma conversão ecológica, para podermos criar um dinamismo, como nos pede o Laudato Si número
Neste momento estamos a falar de uma sociedade que ultrapassa todos os confins nacionais. Organizações dos leigos. Nesse ponto, a nossa boa notícia então, não vou procurar alongar-me, mas no 1º de setembro vai iniciar o tempo do criado, que se fala do Kairos, no sentido como um momento favorável, ideal que temos. Agradeço também ao Padre Félix pela sua oração quando nos lembrava. Eu sempre gosto de citar a bola do Jubileu da Misericórdia, quando o Papa diz que este é o momento ideal para mudar a vida. Em frente do mal cometido e o grito das pessoas inocentes, devemos, porque estar na via do mal é um ponto de ilusão, de desilusão. Mas este é um tempo favorável, um tempo ideal que nos abre a uma pieneza. Vai ser enviada um convite para todas as igrejas do mundo para viver este tempo de criado em setembro. Fazemos muitas orações ecumênicas que vem gestido de um comitê ecumênico. E no mesmo tempo, o 1º de setembro vai ser um domingo. Iremos celebrar missas de Laudato Si. Na América Latina, aí nós sabemos, por exemplo, no Brasil, eles estão mais habituados que nós a celebrar esse tipo de missas para o criado. Queremos promover vidas da comunidade. Aqui tem algumas fotos que são exemplos do ano passado. Obrigado a todos vocês que estão já ativados. Ter um tempo dedicado não é ainda um tempo litúrgico, mas talvez quase todo o ano é. Uma boa notícia: existem jovens que nos lembram o que significa a justiça intergeracional e procuram de descer nas praças, segundo aquele movimento de Greta, para acerca do sustentamento das mudanças climáticas. Eu venho da Bruxelas, onde tivemos um dia de reflexão. Então, muitos encontros acerca do CELAM da Europa e de muitas outras organizações. Estava lá o presidente da CELAM. Ele disse, fora dos microfones, que nós estamos na manifestação. Estas grandes manifestações que os jovens fazem, talvez um tempo iremos nos encontrar a confrontar-se de modo agressivo. Então, começar a falar desses confrontos agora é uma grande oportunidade, apesar de termos pensamentos diferentes. E aqui permanecemos na dimensão de permanecermos juntos. Desta atenção, como vimos no domingo passado, que nos lembrava o dia da Trindade, da Santíssima Trindade. Então, nós devemos sustentar um movimento muito grande, convidando os nossos estudantes
para uma importância, saber dar importância aos tempos. Sabemos entre uma manifestação sobre a educação dos nossos jovens. Por isso, nós sabemos que falar de política no sentido católico não é um término muito ideal ou correto. Mas nós devemos procurar fazer um caminho de discernimento acerca disto. Devemos falar aos nossos jovens, nas classes, nas turmas. Este é o verdadeiro jogo de rolo. E se vocês pensam de participar em modos diferentes, existem várias formas. E procuramos nós todos de contemplar esta verdadeira rede da vida. Este é por exemplo, um exemplo da última manifestação. Fizemos na ocasião do aniversário do documento Laudato Si aqui em Roma. Então, será no 20 de setembro, porque 20 de setembro é a vigília do encontro da Europa sobre o meio ambiente. Este é uma outra notícia que se chama Geração Laudato Si, onde procura aglobar ou enquadrar todos os jovens. Então, nós vos convidamos para que também informem a vossos jovens. Gostaríamos que também motivassem vossos jovens a nos contactarem. Eu não fazia quase uma manifestação desde 30 anos atrás, mas isso aqui, me senti chamada com os jovens. Um convite intergeração. Assim como vocês veem aqui, existem os referimentos. Depois eu penso que vamos vos mandar esta apresentação. Então falamos de investimento de fonte fóssil. Então, por muitos procurando fazer esse percurso que quase dura 5 anos. Então, vem investido em muitas companhias de carvão, de gás. Então, se afirma de se ocupar-se a fazer esse projeto. Então, temos muitos instrumentos à nossa disposição para poder nos acompanhar nesta caminhada. Então, acerca mesmo dos objetivos do desenvolvimento do milênio, o ano do jubileu, acredite em mim, desinvestir é aquela mais eficaz. A nossa chamada hoje, o que é que nos diz? O que devemos fazer no nível local, no nosso pequeno. E como organizar a estrutura, trabalhar com essa estrutura de pecado. Devemos destruir esses paradigmas de pecado. Nós temos necessidade de resolver os problemas. Como nos diz o Papa na mensagem da sexta-feira, nós estamos numa grave injustiça. Este ano também existe uma outra novidade. Nós decidimos de aceitar uma cota, uma taxa, um fundo dado para que existam pequenas taxas que vêm
investida nessas companhias, mas com o objetivo de sentar-se na mesa. Nós não queremos nos esconder de trás disto. Nós sentimos a grande testemunhança da Amazônia, por exemplo. Então, existe um encontro de setembro sobre desinvestimento na África do Sul. Em Sudáfrica, o acerca do apartheid, por exemplo, na Sudáfrica, então, por favor, porque o tempo vai. Então, estava falando do investimento acerca do apartheid, os nossos programas. Nós temos um site em todas as línguas onde vocês podem encontrar muitas, várias informações. E no dia 8 de junho vai ser em espanhol, português e inglês. Podem nos escrever nesta nossa e-mail aqui presente. Depois temos alguns círculos acerca do Laudato Si. Então, a círculo de Laudato Si são comunidades do nível local que vivem uma meditação semanal para juntos rezar e refletir. E temos também capítulos do nível regional e alguns grupos de trabalho. Existe o movimento católico para o clima. Ali também levamos a igreja na saída. Então, nós vos convidamos todos a participarem, a trazerem as vossas melhores contribuições. Obrigado por ter partilhado essas todas as palavras. Esse todo o programa que ela mencionou. Temos o nosso website. Essas coisas as pessoas podem fazer de modo local e global. Então, muito obrigado pela tua energia, pelo todo o trabalho que estás a fazer. Então, nós temos agora existe a possibilidade de todos vocês que escutaram esta manhã, quem tem alguma pergunta, alguma coisa que aqui acabamos de falar, se existe alguma coisa que gostariam Irmã Patrícia, pode repetir a sua pergunta, só assim todos podem perceber. Pode dar alguma indicação que você gostaria de partilhar. Então, pode comentar ou pode fazer perguntas. Irmã Jaqueline, tens a palavra. Muito obrigado. Obrigado porque eu tomei a parte disto. Eu queria falar mais acerca do ambiente da ecologia. Então, como podemos fazer, fazendo o impacto do meio ambiente? Nós, como religiosos e religiosas, podemos trabalhar juntos para reparar a situação do meio ambiente.
reparando, por exemplo, as irmãs franciscanas. Isso pode criar muita diferença. Se nós podemos colocar isso como se fosse uma parte da nossa vida, do nosso programa, mas o problema é que alguns, esta não é a parte das vidas dele. Muito obrigado. Muito obrigado, irmã. Nós temos um programa de formação e esta é uma das perguntas também que saiu fora também. A questão acerca do meio ambiente, procurando a sua compreensão e como a nossa vida religiosa. Por isso, muito, muito obrigado. Obrigado por ter trazido esta coisa mais fora. Posso falar? Ok. A minha pergunta é para a irmã Iriete. A irmã Iriete colocou muito bem todo esse trabalho que está sendo feito com Então, a minha pergunta é para a irmã Iriete. Ela colocou muito bem toda essa questão que está sendo feita com os indígenas e com outras populações do Brasil. Irmã, eu gostaria de saber como é que está a I'd realidade, like to know como é que está a realidade de Brumadinho, how's going the reality of the Brumadinho. porque nós sabemos que no Brasil tem muitas We outras know that in Brazil there are many problems. correm o risco também de transbordarem, né, de serem abertas e acontecer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho, e aí a gente sabe que é todo o contexto do meio ambiente, dos direitos humanos, as pessoas que morrem, que são expulsas daquelas regiões. Como que está esse trabalho concreto em relação com a REPAM e outras organizações que você tem conhecimento e também, com certeza, a sua congregação pode até estar envolvida? Não estou ouvindo. Por enquanto, não pagou nada de pensão para ninguém, não tomou nenhuma providência, a não ser aquilo que os meios de comunicação vão dizendo. Na verdade, Brumadinho não foi um acidente, era algo já esperado, como também nas outras minerações que nós temos na região amazônica, a região do Pará, nós temos muito, Mato Grosso também tem. Então, nessas regiões são feitas as escavações sem nenhuma providência anterior. E quando acontece, também o governo não tem interesse. Por quê? Porque ele está privatizando cada vez mais todas essas empresas que estão vindo de fora para o Brasil. Então, o que se espera também do Sínodo é que todo este movimento ajude as pessoas que vêm ao Brasil não explorar o Brasil destruindo. Isso me refiro a empresas. E esse é nosso papel quanto igreja. Não ter uma evangelização fechada, mas trazendo as políticas públicas que ajude as pessoas a perceberem que aquilo que aparentemente é um bem na exploração, ele vem para o Brasil como um mal. Então, Brumadinho agora estão rompendo as barragens, tem mais 2 que estão agora bem previstas para serem rompidas, estão tirando a população, mas nós temos toda a região do Pará e do Pantanal do Mato Grosso, que também eles estão fazendo ali pequenas usinas de exploração dos minérios que tem, sem nenhum cuidado e explorando a mão de obra brasileira, feminina, com aquelas pessoas que têm menos cultura. Então, nós vemos que atualmente o governo brasileiro está
diminuindo o investimento na educação para termos uma população que questione menos, que invista mais, que discuta mais as temáticas e que impeça ser destruído da forma como vem sendo. Porque nós podemos olhar que agora o governo brasileiro liberou a base de Alcântara também para exploração estrangeira. Não é que nós não possamos receber as pessoas estrangeiras aqui, mas que quando vêm ao Brasil, ajudem a construir o Brasil e não destruir o Brasil. Sheila, we have an online question from the English group. Okay. May I ask the question? Yes, please. Obrigado pela oportunidade. Porque a questão da Amazônia não é um problema só da Latinoamérica. Isso é uma verdade, que existem muitas regiões que têm vários problemas. A conexão que lá existe para usar a oportunidade, criando uma voz mais forte para cada um de nós. Muito obrigado, Carol. Eu queria apenas dizer que nós temos o grito pela vida a nível de Brasil, que é justamente porque as pessoas que vêm ao Brasil, lhes é apresentado muitas vezes as meninas, as jovens, para que eles possam trocar a vida dessa menina pela alimentação. E aí se criou toda uma rede de exploração. Então, as congregações brasileiras estão unidas, a USG-CB está envolvida com isso, de nós cuidarmos para que não haja o tráfico, que não hajam essas ofertas nas regiões mais ribeirinhas, que é uma troca do ser humano pelo alimento. Eu morei um tempo nesse meio, a gente via assim diariamente as crianças serem oferecidas aos caminhoneiros em troca de alimento. Então, esse é um grande problema que nós temos no Amazonas. Então, se criou toda uma rede no Brasil em defesa realmente do tráfico humano. Também de dizer que nós temos muitos missionários estrangeiros que nos ajudam a pensar o meio ambiente no Brasil. Então, grandes projetos que foram acontecendo, eles são, sim, sustentados por verbas estrangeiras e por missionários que vieram ao Brasil e que assumiram a causa brasileira junto conosco. E nós precisamos agradecer essas pessoas que estão aqui, que pensam com a gente, que ajudam a conservar o meio ambiente e a dignidade humana. Thank you. Thank you very much, sister. Are there any other questions or comments? Okay. Anyone from the speakers would like to say a comment? Sister Chris, you have the floor. Okay. Bom dia. In London. Thank you for everything and all the work that we're. Eu tenho duas coisas. Papa Francisco disse que todas as coisas estão conectadas. Eu sei, para nós é um texto muito, muito importante. A segunda coisa,
existe um modo para cada uma pessoa trabalhar em contato com o outro. Eu penso se as pessoas podem trabalhar juntos localmente, este pode ser um ponto essencial. E muito obrigado por tudo que disseste. Obrigado. Por isso, aquilo que nós devemos procurar agora é mesmo encontrar um meio de interconexão. E também deve ser muito claro acerca e como nós podemos encontrar um modo para trabalharmos juntos. Devemos trabalhar juntos para encontrar um modo. Uma das coisas está sendo feita com a UISG. Estamos a procurar dando mesmo uma mensagem profética nessas nossas religiões. E muito obrigado por isso. Eu gostaria de encorajar de todas as superiores das congregações para que possam usar a sua força nós não conseguimos valutar como podemos pensar como superiores religiosas procurando integrar Laudato Si acerca do meio ambiente, agricultura. Existem muitas coisas coligadas. E nós também devemos começar essa coisa das escolas primárias, porque devemos ajudar também as escolas, principalmente aos jovens. Isso tudo é possível partindo da educação. E nós, como congregações religiosas, podemos melhorar uma coisa muito imaginável. Isso que eu gostaria de partilhar. E nós temos esse objetivo acerca do nosso site. E sabemos que algumas escolas estão trabalhando acerca disto. Devemos ser capazes a coligar-se. Muito obrigado por ter dito e muito obrigado de todos aqueles que estão coligados nesse nosso web. Então, já estamos no fecho. Gostaria de agradecer ao Padre Félix por tudo, pela introdução que ele fez. Agora, pessoal, eu quero agradecer também à irmã Ariete do Brasil para a partilha que ela fez, a sua testemunhando, e principalmente de toda a zona amazônica. A irmã Antonieta também, que facilitou a partilha dela acerca das possibilidades e dos eventos que estamos planificando. E a Cecília, que trabalha para o movimento global e católico sobre o clima, e em várias áreas onde ela está. Também para os tradutores.
e a irmã Florence que fez com que isto tudo acontecesse. Saibam que temos nosso jornal para que tenha isto entrar no nosso site e poder se reescrever para poder receber o jornal. Temos pessoas, quase mais de 1000 pessoas que continuam, recebem o nosso jornal. Assim, nesse jornal vocês podem perceber o que está acontecendo, quais são os próximos eventos. As pessoas também por contactar nas diversas congregações religiosas. Também vamos trabalhando para um novo documento que será usado para o sínodo no nosso também site. Que Deus os abençoe em todos vocês e muito, muito obrigado. Para o próximo encontro em outubro, é um encontro que vai tratar não só da Amazônia, mas para todo o mundo. E muito, muito obrigado.